Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de estudo bíblico no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro. Antes da gente continuar, peço a você por gentileza que se ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe este vídeo se você for abençoado e que você possa nos dar um oi lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Vamos ler do versículo 1 ao 8? Bora lá! Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor. Esse capítulo de 1 Pedro, né, o capítulo 2, é muito profundo, muito bonito, né, e traz, assim, ensinos preciosos para a gente. E lá no início ele já começa dizendo, né, como a gente leu, livrem-se da maldade, do engano, da inveja, da hipocrisia, de toda sorte de maledicência. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui? Que nós devemos nos esforçar para nos abster do passado, do pecado, de tudo aquilo que um dia foi normal para nós, né? Um dia nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, né? Nós estávamos em nossos próprios pecados, presos, né, aprisionados nos nossos pecados. Mas hoje nós conhecemos o Senhor, nós provamos que Ele é bom, como Ele vai dizer uns versículos mais tarde. Nós provamos da bondade de Deus, nós experimentamos da bondade de Deus através da salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a nossa retribuição? Qual que é o nosso papel nesse relacionamento? É o de diligenciar, de nos policiar, de nos esforçar com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, a ter uma vida de abstenção daquilo que um dia foi normal para nós, mas que nós sabemos que entristece a Deus, que não agrada a Deus. E ele diz algumas coisas, né? Maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Quer dizer, falar mal das pessoas, fingir ser uma coisa que nós não somos, apontar o dedo para os outros, sendo que fazemos piores, enganar, mentir, né? Ser mal, ter maldade no coração, querer o mal dos outros, maquinar o mal contra os outros, né? Isso são algumas dos muitos pecados que existem que o apóstolo colocou aqui nesse primeiro versículo. Vamos nos livrar disso. Nós conhecemos a Deus, provamos da sua bondade, temos o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos livrar daquilo que nos impede de ter uma vida plena, né? Uma vida de dia após dia, de busca de santidade, de busca da presença do Senhor. E aí no versículo 2 também ele vai dizer que como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Né? Um bebezinho, quando ele está com muita fome, ele chora desesperadamente. E ele quer o quê? Ele quer o leite da mãe dele, né? Ele quer ali mamar, estar encostado no colo da mãe dele e poder saciar a sua fome. Ele deseja aquilo, ele anseia por aquilo. Assim também nós hoje, que somos filhos de Deus, devemos
ansiar, desejar pela palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, né? É a palavra de Deus quem nos limpa, quem nos purifica, quem nos dirige os passos, quem nos mantém de pé espiritualmente falando, né? A Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia, a carta que Deus deixou aqui para nós, o manual que Deus deixou para nós é o nosso alimento. Sem ela, um cristão definha. Por quê? Porque ela é o alimento espiritual. Nós precisamos do alimento físico para manter esse corpo em pé, senão esse corpo definha. A Bíblia é a mesma coisa com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa vida com Deus. Se a gente não se alimentar, mais cedo ou mais tarde a gente vai definhar de desnutrição, de desidratação, de tudo aquilo que fisicamente pode acontecer com alguém que não come, que não bebe, acontece fatalmente com quem não busca, né, aprender ali, meditar, estudar, ler da palavra de Deus. E aí no versículo 4 ele vai dizer, ele vai completar, né, que a gente deve buscar se alimentar da palavra de Deus, que a gente deve se abster daquilo que a gente fazia antes de conhecer a Deus, do nosso pecado. Por quê? À medida em que vocês vão se aproximando dele. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, dia após dia, né? Uma vida de entrega, de busca, de oração. Você busca conhecer mais a Deus no seu dia, né? Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. À medida que isso acontece, é que nós devemos também ir nos abstendo do pecado e buscando se alimentar da palavra de Deus, né? É isso que ele diz, quanto mais perto de Deus você está, mais longe você deve ficar do pecado e mais alimentado você deve ficar da palavra de Deus. E aí ele vai começar a falar sobre a pedra viva, que é Jesus, e depois vem falar de nós, né? Que ele fala que Jesus é a pedra viva, foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Os homens queriam alguém, um herói político, um libertador, alguém arrogante, alguém de nariz em pé, alguém poderoso como eles eram, né? Como os poderosos da época, alguém de igual para igual. Não, mas o Senhor Jesus se fez o mais humilde entre os homens. Por isso que ele foi rejeitado pelos homens. Por isso que a pedra viva foi rejeitada pelos homens. E aí ele continua falando da gente, que à medida em que a gente se aproxima de Jesus, que é a pedra viva, que a gente se abstém do pecado, que a gente se alimenta da palavra, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual, na edificação do templo de adoração a Deus. Eu entendo aqui que o apóstolo Pedro está fazendo uma comparação entre a igreja e o antigo templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, suntuoso, maravilhoso, muito grande, era um motivo de orgulho para os judeus. Só que ele era composto de pedras inanimadas, simples pedras que qualquer um de nós pode tirar de um lugar, mover para o outro, construir uma parede, um muro como a gente bem entender, da forma que a gente quiser, colocando a liga para grudar uma na outra da forma que a gente quiser, né? Ao contrário de nós que somos pedras vivas, nós também somos pedras, nós também estamos na construção de uma casa espiritual, só que não somos inanimados, somos de verdade. Por quê? Porque nós mesmos somos o templo de Deus. Hoje não é mais lá na cúpula dourada, lá no Domo da Rocha, em Jerusalém, no lugar exato onde ficava a Arca da Aliança, onde Abraão ia sacrificar Isaque no Monte Moriá. Não é mais ali somente que Deus se manifesta. Hoje Deus se manifesta em cada um que tem a Cristo, em cada um que se entregou a Cristo, né? Hoje nós somos templo de Deus, somos templos do Espírito Santo de Deus, como Jesus disse para a mulher samaritana, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, não é necessário mais um templo, né? Uma edificação para se adorar a Deus, por mais suntuoso, por mais majestoso que seja. Então, o altar que existia lá no templo de Jerusalém,
O altar, que hoje as pessoas dizem muito, né? O altar da igreja, as plataformas das igrejas. Ali não é o altar somos eu e você. Ali se faz altar num culto, num serviço a Deus, porque há um templo, uma pedra viva lá em cima, ministrando ao povo. Por isso aquele lugar se torna um altar. Mas não pelas pedras, não pelo lugar, não pela suntuosidade, pelo luxo, por nada disso. Quando as pessoas saem dali, ali não é mais um altar de Deus, porque o altar de Deus foi embora. Quando as pessoas saem do culto, os altares de Deus estão deixando o templo físico, a construção civil. Né? Por isso também que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente tomar cuidado com alguns pecados que se cometem no corpo, que a gente peca contra o corpo. Por que essa preocupação? Porque o corpo nosso hoje é templo do Espírito Santo, pois somos pedras vivas, somos altares de Deus, somos morada espiritual. Né? Somos casa espiritual, morada de Deus. Então, nós não podemos profanar o altar de Deus, não podemos profanar os nossos corpos. Somos templo do Espírito Santo. É preciso haver dentro de nós essa consciência de que eu e você somos os altares de Deus. Então, é preciso haver reverência, santidade, respeito, adoração, majestade. Assim, a gente deve realmente contemplar a grandeza de Deus, a majestade, a soberania de Deus, o esplendor da majestade do Senhor dentro de nós. Por isso, devemos buscar ter uma vida de santidade, porque afinal, todo esse esplendor e essa majestade, essa santidade habita hoje dentro de nós. Glória a Deus por isso. Por isso somos pedras vivas. E a prova maior que eu entendo de que não era mais necessário um templo humano para Deus habitar, para Deus se manifestar, onde as pessoas iam adorar a Deus, é que 70 anos depois do nascimento de Jesus, o templo de Jerusalém veio abaixo. Os romanos destruíram tudo. Né? Hoje não existe mais. Faz 2000 anos que não existe mais o Templo de Jerusalém e, coincidentemente, né, vamos dizer assim, de forma irônica, faz 2000 anos que a igreja está na terra, porque hoje Deus se manifesta através da igreja. Deus hoje habita na igreja, habita em mim, habita em você, habita nos salvos que já partiram, habitava nos salvos que já partiram, vai habitar em todos aqueles que ainda vão se render a Cristo, né? Por tantas gerações ainda que houver, se nós formos a última, amém. Se nós não formos a última, outras gerações haverão e em todas elas Deus vai habitar. E aí, para concluir, a gente pode ler o que ele diz lá no versículo 7, que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, e essa pedra rejeitada pelos construtores se tornou a angular, a principal, a pedra de esquina, né? Interessante, porque quem eram os construtores dos quais o apóstolo Pedro está falando aqui? Haviam autoridades constituídas por Deus naquela época. Todas as autoridades são constituídas por Deus, Paulo vai dizer. Então, ali haviam autoridades como os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os estudiosos, os chefes das sinagogas. E havia as autoridades políticas também, que eram Pilatos, governador da Judéia, Herodes, governador da Galileia, né? Todas essas autoridades constituídas por Deus eram os construtores. E eles rejeitaram, eles estavam construindo algo para Deus, mas rejeitaram a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, aquela que sustenta toda a construção, toda a edificação. Ou seja, para Deus, eles não construíram absolutamente nada. O que eles construíram ou tentaram construir ruiu. Por que ruiu? Porque sem a pedra angular, sem a coluna, né, sem o alicerce, nenhuma construção fica de pé, nenhuma edificação fica de pé. E eles, os construtores, rejeitaram simplesmente a pedra principal. Então Pedro nos remete, falando isso, nos remete a Isaías 65. Vamos ler alguns versículos? A partir do 2.
O tempo todo estendia as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se ocultava nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Olha que forte o que Deus está dizendo aqui. Está realmente falando da hipocrisia das autoridades, né? Das autoridades religiosas, dos sacerdotes, dos chefes do povo que tinham uma vida dupla, apontavam o erro das pessoas, mas não viviam aquilo que eles ensinavam, né? E ainda é interessante que ele ainda fala do altar de tijolo. Por quê? Porque depois que Jesus veio não precisava mais de altar de tijolo, não precisava mais de altar de pedra, de templo de pedra, né? Todos nós devemos ser um altar ao Senhor. E aí depois ele vai dizer que o que essa gente faz é fumaça para o nariz dele. Olha só que coisa interessante, que coisa terrível, na verdade, né? Por quê? Porque fumaça no nariz ninguém suporta, né? Você já viu falar de pessoas em incêndios que acabaram sucumbindo, não porque o corpo foi queimado, mas porque inalaram muita fumaça, né? Então, ninguém suporta fumaça no nariz, é insuportável, é de rejeitar, todos nós rejeitamos, é o que Deus está dizendo. O incenso que esse povo achava que estava fazendo para Deus, a adoração, não subia como perfume, não subia como incenso, subia como fumaça, né? Então Deus está falando exatamente isso aqui, que eles, os construtores, que deveriam ter reconhecido a justiça de Deus encarnada, o próprio Deus encarnado, rejeitaram o Senhor, rejeitaram o próprio Deus. Então tudo que eles fizeram, tudo que eles faziam, ruiu. Tudo que eles fizeram ruiu, tudo que eles faziam era como fumaça para o Senhor. É sério isso, né? É muito sério. Porque assim, simplesmente para resumir, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem não tem Jesus não tem o Pai. É isso tudo que está dizendo 1 Pedro 2, os versículos que nós lemos, e também esses versículos de Isaías, não é verdade? E quero convidar você a meditar nisso, a se alegrar nisso. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você é templo do Espírito Santo, você é pedra viva, você está numa construção da casa espiritual de Deus, né? Você é sacerdote, você é o próprio sacerdote. Sacerdote é aquele que fazia a ligação entre Deus e o povo. Hoje nós somos sacerdotes, nós mesmos. Deus está ligado conosco. Basta nós andarmos da maneira que Ele quer, nos abstendo do pecado, daquilo que antes a gente fazia, né? Buscando, estudando, meditando, tendo sede da palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração, busca da presença do Senhor, e somos sacerdotes de Deus, templos do Espírito Santo que habita em nós. Este é o altar, este é o verdadeiro altar de adoração. O seu coração é o verdadeiro altar de adoração a Deus. Se você já tem ao Senhor Jesus Cristo, se você não tem ao Senhor, eu te convido para fazer isso hoje, imediatamente. Entregue a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados e sua vida vai ser transformada, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Glória a Deus por isso, que essa palavra alegre o seu dia, que essa palavra encha o seu dia, né, da presença de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um bom domingo e amanhã a gente se vê aqui de volta, combinado? Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.